Provérbios diz, guarde o seu coração com toda diligência, porque dele procedem as saídas ou as forças da vida. Ou seja, o que entra em você é o que vai mudar as situações. Então esta é a razão número 4 pela qual você deve confessar a palavra de Deus e dizer o que Deus diz a seu respeito na Bíblia. Em outras palavras, ele diz, dei e vos será dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, os homens vos darão. Comece a falar isso toda vez que você der, quando você der a sua oferta, até quando você faz uma doação para a caridade, diga, eu estou dando e me será dado. Sabe, às vezes nós decidimos que, só funciona se eu der para o reino de Deus. Bem, eu sei que funciona assim, mas funciona em outras áreas também. Então a confissão põe a resposta diante de você. Agora deixa eu te dizer, quando você entra nessa coisa de confissão, percebe que isso muda até a sua atitude? Eu quero contar uma situação que aconteceu há muitos anos. Eu fui a uma igreja no Arkansas e numa noite eu ensinei sobre confessar a palavra de Deus e chamar as coisas que não são, ou seja, chamar o que está prometido na palavra de Deus, proclamar a coisa antes dela acontecer. E isso vem de Marcos 11, 23 e 24. Sabe, a Bíblia diz que todo aquele que disser ao monte, seja removido e seja lançado ao mar e não duvidar em seu coração, mas crer que aquelas coisas que ele diz acontecerão, ele terá. O que é que ele vai ter? Tudo aquilo que disser. Se ele crer, se ele não duvidar no seu coração e se ele crer naquelas coisas que ele diz. Sabe, quando você começa a falar coisas negativas, a princípio você não crê nelas. Mas se você diz tempo suficiente e às vezes você diz só porque está desgostoso, já aconteceu com você, comigo sim, eu já fiz isso. E você diz algo negativo porque você está desgostoso com a situação e você não quer realmente dizer aquilo, mas você diz. E se você continua dizendo, não demora muito, você vai acreditar, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Ora, ela vem mais rapidamente quando você ouve a si mesmo falando, dizendo com sua própria boca, e os seus próprios ouvidos estão pegando isso. E isso fica alimentando o que a Bíblia chama do seu coração, que é o seu ser, o seu núcleo, o seu centro de produção, vai produzir aquilo em sua vida. Então, quando você começa a falar essas coisas negativas, isto impede que você creia na libertação, na bênção de Deus, que a palavra promete. E o pastor daquele lugar, depois que eu preguei aquilo num domingo à noite, depois que eu preguei sobre chamar coisas que não são como se já fossem, sobre chamar a promessa de Deus, sobre chamar abundância quando há falta, proclamar que o meu Deus em riquezas e glória há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo, porque eu já dei e continuo dando, como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4, ele disse, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E, claro, nós percebemos que Jesus era a palavra personificada. Uai, seu app de vídeos curtos.